Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para falar sobre os meus lidos e assistidos do mês de dezembro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei, que isso me ajuda bastante. Bom, gente, mês de dezembro aí acabou, né? Acho que esse vai ser o último vídeo falando aí sobre as leituras de 2024, né? Mas que eu tinha que esperar virar o mês para poder falar sobre o que eu li e assisti nesse mês de dezembro. Consegui ler bastante até esse mês, mas assim, eu sempre gosto de deixar para dezembro as releituras. Então teve muita releitura nesse mês de dezembro. Isso porque como eu vou organizar os vídeos de melhores, piores, book tag, coisas do tipo, eu gosto de já antecipar os livros que eu li pela primeira vez, para não correr o risco de eu vir aqui gravar o vídeo de piores livros, por exemplo, e aí depois eu leio um livro que foi pior, sabe? E aí, tipo, poderia ter entrado na lista. Então eu prefiro ler até ali metade de dezembro, mais ou menos, no máximo, os livros que eu ainda não li, e aí depois focar mais nas releituras. Então esse mês teve bastante releitura. Assisti alguns filmes também, assisti série também, então vamos ter algumas coisas para comentar. Então, para não perder tempo, vamos começar, como sempre, começando pelas leituras. E o primeiro livro de dezembro foi o livro Sem Saída, que foi o último livro do desafio literário que eu fiz com a minha irmã. Acho que agora sim vai ser a última vez que eu vou falar sobre esse desafio, gente. Vamos lá. Ano passado eu tinha feito com a minha irmã um desafio literário, onde ela escreveu em 12 papeizinhos 12 livros diferentes, e eu fui sorteando cada mês, né? Fui sorteando um, sem saber quais eram esses livros. E aí eu fui gravando vídeo, tanto para o Instagram quanto para o TikTok, vídeos com a minha opinião sobre o livro e os vídeos de sorteio mesmo, né? Então, assim, eu fiz esses 12 sorteios ao longo do ano. E o último livro foi o livro Sem Saída, que é um suspense. Né? Como a minha irmã gosta bastante de suspense, aí ano passado eu li bastante suspenses. Mas esse Sem Saída eu gostei bastante, assim, ele é um thriller ali, né? Ele tem essa vibe meio, bem de suspense mesmo, que eu gosto, que não é aquela coisa de investigação policial, sabe? Coisas do tipo, que é realmente as coisas acontecendo no meio da história e os personagens que vão se envolvendo com aquilo que tá acontecendo, sabe? Eu gostei, eu achei uma trama bem tensa, bem do jeito que deixa o leitor curioso para dar continuidade, sabe? Para descobrir o que vai acontecer. Então eu gostei bastante, assim. Dei 4,5 para essa leitura, e acho que foi um jeito legal, assim, de terminar o ano, sabe, acho que foi uma leitura bem interessante para terminar. Como eu falei, a minha irmã lê muito suspense, eu não sou tanto do suspense, então, assim, ano passado eu acabei lendo bastante, então foi legal para dar essa mexida, assim, nas minhas leituras, né, e foi o único livro de suspense, tô tentando lembrar, mas acho que foi o único livro de suspense de dezembro, então foi legal para dar uma mexida ali, né. E eu sei que esse livro ele tem filme, ele tem adaptação, só que eu ainda não assisti, né. Eu não ouvi tantas coisas positivas sobre essa adaptação, mas assim, eu sei que tem adaptação, eu acho que tá no Disney Plus, eu acho, mas eu ainda não parei pra assistir. Quem assistiu aí, inclusive, me diz aí se vale a pena, se é uma adaptação boa. Mas enfim, eu gostei desse último livro do Desafio Literário de 2024. Em seguida, eu fiz a minha releitura de Six of Crows, que tá fazendo aí parte desse meu projeto da análise literária, né, que são séries de vídeos, né, que eu tô fazendo aí agora do Grishaverse, onde eu releio os livros do Grishaverse, um por mês, e faço um vídeo bem explicativo aí, né, com uma análise um pouco mais aprofundada das minhas opiniões, né, sobre os livros, né. Então eu já fiz a trilogia Grisha, e agora eu tô na duologia de Six of Crows, né. Gente, eu não sei se vai dar pra escutar, mas caso vocês escutem, é que tá com barulho de reforma, de coisas aqui ao redor aqui do meu prédio, então assim, se passar algum barulho é disso, tá? Mas enfim, gente, voltando, eu já lancei esse vídeo de Six of Crows, tá? Eu vou deixar aqui no card para quem ainda não assistiu ir lá assistir. Então eu não vou perder muito tempo falando sobre, porque eu tenho um vídeo bem grande falando sobre esse livro. Mas assim, eu gosto muito de Six of Crows, eu acho que ele eleva muito a qualidade da história que a Leigh Bardugo começou na trilogia Grisha, né? Assim, é totalmente diferente, é uma vibe completamente diferente, os personagens são completamente diferentes, então assim, é extremamente interessante, sabe? Eu gosto muito, muito mesmo de Six of Crows. A minha nota é 5 estrelas, porque, assim, eu gosto muito desse livro, é uma das minhas duologias preferidas de fantasia, realmente, assim. Então, acho que vale muito a pena. Pra quem começou a trilogia Grisha e não quis dar continuidade, né, pra Six of Crows, vai sem medo, sabe? Porque, assim, é muito bom, assim, vale muito, muito a pena mesmo. E aí eu li também Sonho e Pesadelo, que é uma fantasia nacional e que eu estava extremamente empolgada para ler, porque assim tinha todos os elementos que
eu acho que me fazem favoritar um livro, sabe, assim, a sinopse da história, o enredo, assim, era extremamente atrativo, muitas coisas que eu realmente gosto muito quando eu tô lendo um livro. Eh, mas assim, eu não vou dizer que me decepcionou, mas eu acho que as minhas expectativas foram um pouquinho mais acima do que eu recebi. Porque assim, eu gostei do livro, tá, achei um livro muito bom, a escrita é maravilhosa, eu nunca tinha lido nada dessa autora, eu não sei se ela já escreveu outras coisas também, mas assim, eu fiquei apaixonada na escrita dela, é uma escrita um pouco mais poética, mas é muito bonita, assim, eu gostei muito mesmo, assim, de, ir acompanhando a história através da narrativa que ela estava contando ali. Eu gostei dos personagens, só que eu imaginava que ia ser uma pegada um pouco diferente do que foi, sabe. Então eu acabei me decepcionando um pouco por conta disso, porque eu esperava algo diferente, né. Então assim, é mais culpa da minha expectativa do que culpa do livro em si, né. Mas assim, eu gostei, eu achei o livro bem interessante, assim, fiquei bem curiosa conforme eu estava lendo para dar continuidade na história, eu gostei dos personagens, gostei do romance ali. E o final que me deixou um pouco assim, se eu gostei ou não. Até hoje, já faz mais de um mês, eu acho que eu terminei de ler o livro. Já faz um mês aí que eu terminei de ler o livro, e eu fico repassando na minha cabeça, sabe, eu gostei, eu não gostei, eu realmente eu não sei, eu não consigo me decidir se eu foi positivo ou negativo pra mim o final, assim, em específico. Mas no todo eu gostei, eu achei bem interessante mesmo, é um livro único, o que é ótimo, né, porque, assim, hoje em dia entrar em série de fantasia, cara, dá uma preguiça, então, assim, acho que quando tem livros únicos a gente tem que aproveitar, ainda mais sendo uma fantasia nacional, né, em 2024 eu não li tantos livros nacionais, infelizmente, algo que eu quero corrigir nesse ano. Então foi bom, assim, terminar o ano com pelo menos, né, uma fantasia nacional que eu gostei bastante. Eu dei 4,5 para a leitura e eu recomendo, sabe, eu acho que para quem gosta de romantasia principalmente, né, que é esse gênero aí que mistura fantasia com romance, né, acho que vale a pena dar uma conferida. E aí eu encerrei a duologia de Monstros da Violência com o segundo livro do Ed Sombrio. Essa é a sequência de Uma Melodia Feroz, que eu tinha lido em outubro, eu acho, setembro, outubro, enfim. E eu tinha gostado muito do primeiro, tinha me surpreendido demais, porque, assim, eu não esperava nada da história e eu fui completamente surpreendida quando eu estava lendo. Mas esse segundo livro é outro que, assim, até hoje eu ainda não consegui decidir o que eu achei ou não, sabe, porque a duologia em si ela é muito interessante, ela traz uma premissa diferente, assim, né, é uma baixa fantasia, eh, não sei se dá pra classificar na verdade como baixa fantasia ou só uma fantasia mesmo, né, porque baixa fantasia é quando se passa no nosso mundo, mas não dá pra saber se aquele mundo que os personagens estão vivendo era o nosso mundo. Então enfim, tô divagando aqui. Eu acho interessante, só que eu acho que faltou explorar algumas coisas a mais. Esse segundo livro, eu achei ele um pouquinho longo demais em alguns aspectos e outros eu achei que foi corrido demais. Não sei se ficou muito confuso. Mas assim, eu achei que a autora ela se perdeu muito em alguns pontos e em outros que ela poderia ter explorado um pouco mais, poderia ter escrito um pouco mais, ela acabou deixando tudo muito conciso, sabe? Principalmente o final. O final até eu achei que tinha sido meio que minha culpa, porque esse foi um livro que eu estava lendo nos meus horários de almoço. Então não dava pra eu pegar o livro e, tipo, ler o livro inteiro, assim, né. Então eu fui lendo aos pouquinhos, e eu lembro que eu tinha lido até, tipo, 90% no almoço, parei, e aí no dia seguinte eu fui terminar. E aí eu tinha ficado com essa sensação de que, tipo, tinha ficado muito corrido esses últimos 10% do livro, sabe. Mas depois eu fui olhar algumas resenhas do livro e eu vi que muita gente achou a mesma coisa, então não foi minha impressão, sabe, não foi porque eu dividi a leitura em 2 dias, é porque realmente o final ficou bem corrido. E tem uma coisa a respeito do final que, cara, até hoje pra mim não, eu entendo ali a motivação da autora de ter feito o que ela fez, né, de ter decidido ali algo em relação aos personagens, mas assim, não bateu certo pra mim, sabe, assim, não concordei com essa decisão que ela tomou. Eu não vou falar obviamente porque é spoiler, né, mas quem leu com certeza deve imaginar aí o que é que eu tô falando. Então esse ponto em específico me deixou muito pendendo se eu gostei ou não do livro, sabe. E até foi engraçado, porque eu terminei de ler, como eu falei, eu li esse livro nos meus intervalos de almoço, e eu terminei e eu fiquei, sabe, tipo assim, sentada
na mesa do restaurante. Eu até lembro que eu estava numa mesinha fora, assim, do restaurante, e eu fiquei, tipo, olhando para o nada, sabe, pensando sobre o livro e pensando: "Cara, o que que eu achei sobre o livro?". Aquele momento que tu não consegue processar tudo que você acabou de ler, sabe, e eu fiquei é sério, eu acho que eu fiquei uns 5 minutos, tipo, tomando uma aguinha, olhando para o nada, tentando absorver o que eu tinha acabado de ler, sabe, foi até engraçado, assim, né. Mas enfim, eu dei 4 estrelas, mas eu confesso que eu ainda tô muito assim com a minha nota, porque eu não sei se realmente é 5 estrelas, é 4 estrelas pra mim, sabe. Porque ao mesmo tempo em que eu não gostei do final, teve coisas que eu gostei também, então eu fiquei muito dividida a respeito disso. Mas assim, no geral eu gostei mais do primeiro livro do que do segundo, sabe. Eu acho que eu esperava um pouquinho mais desse segundo livro, e aí juntando com tudo que aconteceu, principalmente no final, acabou que eu não gostei tanto assim, né. E aí eu reli Herdeira do Fogo, que é o terceiro livro da série de Trono de Vidro, quarto se você contar a Lâmina da Assassina na contagem oficial. Bom, pra quem está chegando nesse vídeo e não sabe, né, Trono de Vidro é a minha série de fantasia preferida da vida. E eu sempre releio, uma vez no ano eu sempre releio aí, né, então como ano passado eu comecei um pouco tarde, vai acabar dividindo aí a minha releitura entre final de 2024 e início de 2025. E junto com essa releitura eu resolvi fazer um vídeo, explicando as referências dos livros de Trono de Vidro. Então eu já fiz de Trono de Vidro, de Coroa da Meia-Noite e A Lâmina da Assassina, e agora em janeiro vai sair o vídeo de explicando referências de Herdeira do Fogo. Então são vídeos com spoilers, tá, spoilers da série inteira, mas que como Trono de Vidro realmente tem muita referência, eu resolvi fazer esses vídeos. Eu já tinha feito, eu comecei, na verdade, né, a fazer lá no TikTok, essa série de vídeos, e eu resolvi trazer essa série para o YouTube mesmo. Então, cada mês eu tô relendo um, e aí no mês seguinte sai o vídeo de referências, né. Sobre a Herdeira do Fogo, gente, eu amo esse livro, porque eu acho que ele é muito a chave de virada, sabe. Eu sei que muita gente costuma, tipo: "Ai, nossa, eu não vou ler uma série pra no terceiro, quarto livro ficar boa a série". Pra mim não é essa a questão, porque pra mim, particularmente, Trono de Vidro já é bom desde o início. Eu acho que ele vai melhorando ao longo dos livros, então, né, Trono de Vidro eu acho bom, o segundo eu acho que fica melhor ainda, aí a Lâmina da Assassina dá aquela estabilizada, porque como é um prequel, né, a gente sabe que a gente não acaba não ligando tanto, digamos assim, tem gente que inclusive pula essa leitura, não recomendo. É um livro de contos, tal, então ele é um pouco diferente, ele quebra um pouco o ritmo. Mas nesse terceiro livro é a virada de chave, porque a história ela se expande muito mais. Então a gente vai ter acesso a outros enredos, a outros personagens, então eu acho que esse terceiro livro, eu sempre gosto de dizer, que é como se ele fosse um novo primeiro livro da série, porque ele tem a introdução de vários outros enredos, de vários outros personagens, a gente está reaprendendo como a história vai, acontecer, como as coisas vão andar, então ele é um livro que pode ser um pouco denso, tanto é que a minha amiga, ela tá fazendo a leitura de Trono de Vidro pela primeira vez, ela começou Herdeira do Fogo, e por conta da correria e coisa e tal, ela acabou travando em Herdeira do Fogo e ela ainda não terminou de ler. E quando eu estava lendo, eu ainda comentei com ela, né, eu até entendo tu travar um pouco, porque esse início, principalmente, é um início de introdução de fantasia, onde a gente vai ter acesso a novos personagens, a novas histórias, a personagens, aí mistura com os personagens que a gente já conhecia, e aí a gente quer ir para os personagens que a gente já conhecia e não ficar nesses novos, então dá uma travada nesse início, mas assim, quando a gente pega o livro todo, ele faz muito sentido, quando a gente coloca ele dentro da série, ele faz mais sentido ainda, e eu amo esse livro realmente, porque ele é a chave de virada de Trono de Vidro, sabe, assim, ele é aquele momento em que as coisas ficam ainda maiores, ainda mais grandiosas realmente, a gente expande esse elenco de personagens aí que a gente tinha nos primeiros livros, e tudo fica muito mais importante, sabe. Então assim, eu amo esse livro mesmo, ele é 5 estrelas pra mim com toda certeza. Ele não é meu favorito da série, eu sei que muita gente tem ele como favorito, mas assim, eu tenho que pensar no meu ranking, mas se eu não me engano ele é top 3. É que eu tô tentando lembrar dos outros, mas é. Ele é terceiro lugar pra mim, assim, sabe, porque ele é muito bom. Eu gosto muito dele mesmo, assim, de tudo que acontece. O final eu acho maravilhoso, triste algumas coisas também, mas ele é maravilhoso. Então, assim, se você ainda não leu Trono de Vidro, leia, gente. Eu aqui mais um dia divulgando Trono de Vidro. E eu tenho a minha série de análise literária de Trono de Vidro também, né, que eu fiz no ano retrasado agora, né, aonde eu fiz também a releitura livro a livro e vim aqui, né, vídeo a vídeo, explicando aí, fazendo uma análise aí de Trono de Vidro, então se você quiser assistir eu vou deixar aqui no card também, pra você ir conferir.
E eu reli também Iron Flame, que é o segundo livro da série The Empyrean, ou da série de Fort Wing, né. Fiz a minha releitura aí, porque agora em janeiro temos o lançamento de Onyx Storm, né, que é o terceiro livro da série, e eu tô bem curiosa, bem ansiosa pra saber o que que vai vir aí pela frente. E para quem não viu aí, né, eu resolvi fazer essas releituras também, além de para eu conseguir relembrar, para eu poder gerar conteúdo para vocês, gente. Então, no mês passado, né, agora em dezembro, saiu aqui no canal um vídeo de relembrando Fort Wing, e agora em janeiro, na próxima semana, vai sair o vídeo relembrando Iron Flame. Eu resolvi fazer esses vídeos para quem não quer ou não vai ter tempo de reler os livros, poder assistir os vídeos e fazer essa releitura, digamos assim, né, relembrar os acontecimentos principais, pelo menos, e não ir para o terceiro livro pensando, meu Deus, o que aconteceu que eu já não lembro nem mais quem é quem, né? Então eu fiz isso para, né, vocês aí que não vão ter esse momento de releitura aí antes do lançamento do terceiro livro, tá? Sobre Iron Flame, gente, vamos lá. Eu cheguei a fazer um vlog na época do lançamento, mas eu nunca vim aqui falar sobre ele fora nesse momento da leitura da primeira leitura, ali no vlog e tal. O vlog foi sem spoilers, né? Eu tô até pensando se eu vou fazer depois de Onyx Storm um vídeo conversando aí com spoilers, ainda tô decidindo aí o que eu vou fazer, mas enfim. Iron Flame, gente, depois de já ter lido a primeira vez, pensado sobre ele, relido agora, eu acho que eu tenho uma opinião mais madura, uma opinião um pouco mais elaborada, digamos assim, sobre o livro. Eu gosto de Iron Flame, mas assim, eu gosto menos do que Fort Wing, porque ele traz algumas coisas que eu particularmente não gosto tanto. Porque eu acho que regride um pouco o comportamento de alguns personagens, sabe? Coisas que no primeiro livro eu particularmente gostei muito e elogiei muito, nesse segundo livro parece que os personagens eles vão na contramão e agem de uma maneira completamente oposta daquilo que me fez gostar deles no primeiro livro, sabe? Ainda continuo gostando muito desse livro, sabe? Acho que ele tem uma jornada interessante, mas eu acho ele extremamente longo, extremamente denso. Eu ainda comentei, se eu não me engano, eu acho que foi no vlog de leitura, que esse livro ele poderia ter sido dividido em dois. Eu entendo que a autora queria finalizar o livro do jeito que foi, mas assim, é um livro muito grande, com muita coisa acontecendo. Chega uma parte da história que você fica meio saturado, sabe? Então, assim, teve vários momentos dessa releitura que eu ia pegar pra ler, eu pensava, ai, cara, vamos lá, sabe? Tipo, preguiça de pegar e reler e lembrar que vai ter que passar por tais momentos de novo, sabe? Então, tem algumas coisas nesse livro que eu acho um pouco complicadas, assim, né? Espero que Onyx Storm venha pra voltar a puxar a série pra cima de novo, na minha opinião. Eu sei que tem muita gente que gostou desse segundo livro. Mas tiveram algumas coisas que me irritaram um pouco, assim, sabe? Então, assim, não vou mencionar porque não vou dizer spoilers, mas tiveram algumas coisas que me deram uma leve irritada que eu espero que dê uma mudada aí nesse terceiro livro, sabe? Mas ainda eu continuo gostando, sabe? No geral, eu gosto dos personagens, os dragões são incríveis, o Tyrion é o melhor personagem da vida, eu amo esse dragão com tudo, assim, ó, ele é maravilhoso, sabe? Melhor personagem da série, com toda certeza. E eu gosto dos acontecimentos gerais desse livro, sabe? Do jeito com que ele vai evoluindo. Eu acho que tem bastante ação. Então, apesar dele ser denso, eu acho que as pessoas continuam fixadas na história por querer saber o que vai acontecer, sabe? Eu dei 4 estrelas pra ele. E eu espero que Onyx Storm venha aí pra arrancar mais uns 5 estrelas. Levantar essa série de novo aí. Vamos ver. Espero que não afunde a série, como já aconteceu com outras séries de fantasia aí. Vamos esperar. E aí, o livro que era para ser o meu último livro do mês, foi o livro Anyway the Wind Blows, que é o terceiro livro da série de Simon Snow, da trilogia, né? Para quem tá vindo nesse vídeo e não sabe, né, a trilogia Simon Snow, que é essa que tá atrás aqui da minha cabeça, eu amo essa trilogia. O primeiro livro, que é o livro Carry On, é o meu livro preferido da vida. Os personagens principais são, assim, perfeitos, eu amo eles, assim, meu casal preferido. E todo ano eu faço a releitura da trilogia, assim, todo ano mesmo. Então eu encerrei dezembro com a releitura de Anyway. Esse livro é um livro bem complicado, assim, porque eu gosto muito desse livro, mas eu tenho as minhas ressalvas, tá? Eu já vou adiantar, porque assim, ó, eu dou 5 estrelas pra esse livro. Ele é favoritado, tá? Assim, amo, amo mesmo, assim, esse livro. Mas por quê? Até eu já vou aproveitar para já explicar uma outra coisa. Quando eu dou nota para um livro,
É óbvio que eu avalio algumas coisas quando eu tô lendo, então eu vou avaliar a escrita, se eu gostei, o enredo, se eu gostei, os personagens, o desenvolvimento dos personagens. Se o livro tem romance, eu vou avaliar como foi desenvolvido esse romance. Então eu vou avaliando algumas coisas, mas acima de tudo, eu avalio como eu me sinto em relação ao livro, como aquele livro me deixou. Tanto é que assim, por exemplo, Fort Wing. Fort Wing é um livro perfeito, maravilhoso, não sei o quê? Não, mas para mim ele é 5 estrelas favoritado, porque eu amei ler esse livro. Porque quando eu estava lendo, eu fiquei muito empolgada, eu fiquei ansiosa, eu gostei dos personagens, eu me conectei. Então, assim, foi uma experiência completa, que apesar do livro não ser tecnicamente perfeito, eu li ele e eu gostei muito. A experiência de leitura foi muito boa. E é mais ou menos a mesma coisa com Anyway the Wind Blows. Esse foi um terceiro livro que demorou um pouco para sair, porque assim, só para dar um contexto para quem não conhece. O primeiro livro, que é o Carry On, ele foi lançado em 2015. Eu fui ler no final de 2018, então eu li ele bem depois que ele foi lançado. Só que até então ele era para ser um livro solo. E aí a autora anunciou em 2018 que ia ter um segundo livro que ia sair em 2020, só que ela adiantou para 2019. Então, quando eu fui ler o primeiro livro, eu achei que era livro solo, fui dar uma procurada, vi que o segundo livro ia sair no ano seguinte. Fiquei super empolgada porque eu tinha ficado apaixonada pelos personagens. E aí, quando terminou, quando eu li o segundo livro, né, quando foi lançado, me deu aquele sentimento meio de peraí, eu e todo mundo, porque o livro ele termina com um cliffhanger. E não era o livro que todo mundo esperava que seria, porque é um livro bem mais sobre lidar com traumas, né? E o como que esses traumas afetam as pessoas. Então ele não é um livro felizinho, bonitinho, com os personagens sempre felizes. É um livro de sofrimento. Inclusive, eu não gosto de ler o segundo livro, mas eu entendo a importância dele pra série. E aí, depois, tipo, uma semana depois que ela lançou o segundo livro, ela anunciou que ia ter esse terceiro livro, que ia finalizar a trilogia, então. E aí eu fiquei louca, né? Meu Deus, vai ter mais um livro, ai que felicidade, maravilha, tal. E aí o terceiro livro lançou em 2021. Então, assim, foi aí um ano e meio, mais ou menos, de quando lançou o primeiro até lançar o terceiro, o segundo até lançar o terceiro, esperando esse livro, na expectativa do que ia vir, sabe? Então, assim, foram meses e meses pensando nesse livro, o que ia acontecer e tal, tal, tal. E quando eu li o livro, cara, foi assim, experiência, entendeu? Eu amei a experiência de ler esse livro pela primeira vez. Eu terminei esse livro chorando, não necessariamente porque o livro, ai, termina triste, mas porque eu terminei pensando, acabou, sabe? Terminou a trilogia. Eu ainda lembro que eu mandei uma foto pra minha amiga e ainda falei, cara, tô aqui chorando porque terminou a trilogia e não vai ter mais livro, sabe? Então, assim, não foi por conta da história em si, mas por conta de tudo que a história me fez sentir, sabe? Porque, assim, aí, isso tudo faz a minha experiência de leitura ser os 5 estrelas, tá? Tudo isso que eu falei, todo esse contexto que eu dei. Sobre o livro em si, eu acho que ele tem pontos fracos, tá? Inclusive a nota dele é meio baixa no Scooby, é 3.9. Eu acho que ele tem pontos fracos. Tem o enredo do antagonista, eu acho que fraquíssimo, fraquíssimo, não acho um enredo bom. Eu entendo que tem alguns motivos pra estar ali, mas assim, no geral não convence. Tem uma das personagens que é ponto de vista que, assim, honestamente, poderia tirar ela da história que não fazia diferença nenhuma. Eu sei que a autora tinha que finalizar a história dela, porque já tinha aberto a história dela no primeiro livro, mas assim, honestamente, ninguém liga, então poderia facilmente não ter escrito nada sobre ela, porque ficou totalmente fora da história principal. Mas assim, apesar disso, os personagens principais têm um desenvolvimento incrível. O romance deles nesse livro é maravilhoso. Pra quem é fã dos personagens como eu sou, foi assim um prato cheio esse livro, sabe? Então assim, foi impossível eu não amar esse livro, mesmo com todos os erros dele. Então eu entendo quem não gostou, eu entendo quem deu nota baixa, mas pra mim é um 5 estrelas, sabe? Então assim, pra mim eu conto toda essa experiência, tudo que eu achei sobre o livro pra dar uma nota. E por isso que pra mim ele é 5 estrelas, ele é favoritado. E é isso, sabe? Eu entendo as opiniões contrárias, mas pra mim é isso, sabe? Eu só queria compartilhar, assim, realmente essa experiência e essa questão de como que eu dou nota pra um livro, né? Mas enfim, fica aí, é 5 estrelas, é favoritado e tá tudo bem se você não acha. E aí, gente, eu tinha comentado que Anyway era pra ter sido o último livro do mês, porque realmente tinha sido o último que eu tinha separado. Só que daí eu ia encerrar o ano com 99 leituras, gente. E assim, eu odeio fazer as coisas em número que não é número cheio. Falei, cara, não, eu não vou parar em 99. Eu tenho que ler mais um pra fechar 100, pelo menos, e fechar um número redondo. Se fosse 95, eu ia deixar 95. Agora, 99? Não, 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 não.
Aí o que que eu fiz? Eu peguei o livro Chuvas Esparsas para ler. Chuvas Esparsas é esse que tá aqui no cantinho, ó. Ele é um livro de contos da Rainbow Rowell, que é a mesma escritora da trilogia Simon Snow. E são 9 contos diferentes que ela escreveu ali. 3 deles, se eu não estou enganada, são de personagens de outros livros dela. E um desses contos é do Simon e do Bess, que são os protagonistas da trilogia Simon Snow. Então, assim, eu já li esse livro, já tinha lido em inglês, né? Eu tenho a versãozinha dele em inglês aqui. Só que a minha amiga tinha me dado a versão em português e eu ainda não tinha lido. Como ele também estava na minha lista dos livros não lidos da estante, eu já peguei ele para ler. Então, assim que eu terminei Iron Flame e eu estava lendo Anyway, eu peguei ele, já comecei a ler os outros contos e tal, e aí quando eu terminei Anyway, eu finalizei. Sobre esse livro, eu acho um livro ok. Tem alguns contos que eu acho eles bem interessantes. Tem outros que eu acho muito nada a ver, sabe? Assim, não consegui gostar. Sobre o conto de Simon Snow eu gosto, eu acho bonitinho, sabe, pra dar uma olhada, assim, como tá a vida dos personagens, eu acho bem bacana. Mas no geral eu acho um livro ok, 3,5, sabe, um livro que não é ótimo, mas também eu não acho horrível. Aquela médiazinha ali, e foi ótimo pra eu finalizar o ano e pelo menos desmarcar aí um não lido da estante. Vamos falar sobre as séries então, gente? Não assisti muita série esse mês, tá? Porque como eu tava focada muito em terminar as leituras do mês, e eu achei que eu não ia dar conta, eu foquei 100% na leitura. E aí agora, nesses últimos dias de Natal, coisa e tal, que eu acabei dando uma soltada. Só que eu não assisti nenhuma série, eu assisti reality. Então, assim, completo mesmo, eu assisti só a temporada de Wizards of Baking, que é aquele reality show de culinária de Harry Potter, que tem no Max, né, no aplicativo da HBO, no streaming da HBO, que é essa competição de culinária aí, que tem 6 episódios só, é bem rapidinho, acho que são 6 ou 7, alguma coisa assim, que é apresentado pelos atores que fazem o James Weasley, né? E assim, gente, eu amo culinária, eu amo confeitaria, principalmente, e eu amo reality de confeitaria, amo, é sério, assim, os que tem na Netflix eu assisti tudo. Adoro. E ainda mais, tipo, específico de Harry Potter, sabe? Eu achei muito legal. Eu gostei, assim, eu assisti todos os episódios ali em, sei lá, 2 dias, assim. Ele é muito rapidinho de assistir. Acho que traz umas coisas bem bacanas, assim, que eu adoro ver em competição de culinária. Só que eu achei muito rápido. Eu achei uma competição muito rápida, porque a competição ela é em duplas, sabe? E eu achei que teria um momento da competição que as duplas iriam se desfazer e ia ser uma competição individual. E aí, tipo, ia durar mais episódios. Mas não, foi a competição toda em dupla. E é isso, sabe? Eu achei ok, assim, então eu não cheguei nem a dar nota, gente. Assim, eu nem sei qual nota eu daria. Mas é divertido, sabe? Eu acho que pra quem gosta de programa de culinária, de confeitaria, assim, eu acho que é legal. Tem alguns atores de Harry Potter que fazem participação especial ali e tal. Então eu acho que é interessante. E pra mim foi nostálgico, porque a competição ela é filmada nos estúdios de Harry Potter. Os estúdios que ficam lá não é em Londres, né? Mas é perto de Londres. E eu já fui nesses estúdios 2 vezes. Teve uma vez, inclusive, que foi quando eu fiz meu intercâmbio, que eu fiz vlog aqui pro canal. E assim, ver aquilo, eu fiquei tipo, meu Deus, eu estava lá, sabe? Ai, ai. Amo esses surtos que eu tenho quando eu vejo lugares que eu já visitei. Mas os estúdios de Harry Potter realmente são bem legais, assim. Então, ver todos os cenários ali e tal que eu já visitei foi bem legal, assim, bem nostálgico pra mim. Então é isso, gente. Mas eu não tenho nota nem nada. Mas acho que é uma coisa divertida pra assistir. E eu assisti, na verdade, só que eu não parei pra assistir, eu deixei tocando. Sabe o Alerta Aeroporto, gente? Acho que é esse nome, né? Que é aquele programa de aeroporto que fica mostrando a polícia agindo ali no aeroporto e tal. Eu adoro esse programa, gente. Eu, assim, ó, desde a época que eu fiz a minha primeira faculdade, que eu ficava de madrugada fazendo projeto, tinha várias vezes que tava passando isso na televisão e eu deixava ela tocando porque eu adorava. Ainda mais porque o meu TCC foi um aeroporto, então assim, eu adorava ficar assistindo esse programa. Era muito legal. E agora tem no Max também, né? Então assim, eu deixei tocando, eu assisti acho que umas 3, 4 temporadas, assim, porque os episódios têm 20 e poucos minutos. E eu deixava tocando enquanto eu fazia outras coisas. Só que daí eu não posso comentar porque eu não parei pra assistir, né? Mas, tipo, eu assisti um episódio ou outro. Então, só pra comentar aqui, levemente dentro dos assistidos, que eu deixei tocando e eu acho o programa interessante. Eu gosto. Não sei porquê, mas eu gosto. Bom, gente, sobre os filmes, eu assisti 3 filmes. 2 deles que, assim, aqui em casa a gente sempre assiste no Natal. Sempre, sempre, sempre. Que o primeiro é o Herói de Brinquedo. Esse filme é um clássico de Natal. Clássico. Clássico mesmo, assim, ó. A gente assiste, é sério, todo Natal a gente assiste esse bendito filme.
E assim, é aquele filme que a gente para pra assistir, sabe. É um filme, é o classicão de Natal. Eu não tenho o que falar, eu gosto desse filme, ele é divertido, é um filme lá dos anos 90, assim, que eu gosto. Todo mundo aqui em casa adora esse filme e a gente sempre assiste. Não sei nem que nota dá pra esse filme, eu não vou dar nota pra nada nos assistidos de hoje, porque realmente não tem nota, porque realmente é um filme que fica marcado, assim, por conta dessas épocas, né. Junto com o outro filme que a gente assistiu, que foi Esqueceram de Mim. Esse é outro filme clássico de Natal, a gente sempre, gente, é sério, assim, ó, a gente sempre assiste, a gente coloca pra assistir no Natal, toda vez. E é isso. Também é um filme legal de assistir, é divertido, também é dos anos 90 ali e tal, então adoro esses filmes mais clássicos, assim. Maravilhoso, divertido e é isso. E eu assisti outro filme também nessa pegada final do ano, Natal, que eu descobri esse filme, eu acho que eu assisti pela primeira vez em 2023, eu acho. Acho que foi final de 2023, eu acho que eu assisti pela primeira vez, e ele virou uma das minhas comédias românticas preferidas. Eu amo esse filme, que é o filme O Amor Não Tira Férias. Eu amo esse filme, gente, é sério, assim, ó, eu assisti pela primeira vez, e é um filme antigo, antigo, né, de 2003, 2004, alguma coisa assim. Ah, né, botando em perspectiva, é um filme antigo, já faz mais de 20 anos, assim, né. Mas eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha parado pra assistir, e quando eu parei pra assistir eu me apaixonei, e desde então eu já assisti acho que umas 3, 4 vezes, assim, sabe. Eu realmente gosto muito desse filme, eu acho ele divertido, ao mesmo tempo ele é apaixonante, os personagens são muito cativantes, assim, o romance é muito legal. Eu adoro esse filme, assim, pra mim esse é o único que eu vou dar, nota, porque eu já tenho nota pra ele, que é 5 estrelas, favoritado, amo mesmo, tá na minha listinha de romances favoritos com toda certeza. Mas então era isso, gente. Esse foi o Lidos e Assistidos de dezembro, para encerrar aí, né, todos esses conteúdos que eu consumi em 2024. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e se vocês querem que eu continue fazendo lidos e assistidos em 2025, porque eu ainda não decidi se eu vou continuar fazendo ou se eu vou fazer só de leituras ou se eu vou fazer tipo de 2 em 2 meses. Eu ainda tô meio em dúvida em relação se eu mantenho esse formato ou não. Então eu queria saber da opinião de vocês também, o que vocês acham para eu poder começar a analisar e o que eu faço sobre esse vídeo em específico. Mas deixem aqui também o que vocês acharam do vídeo, deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações e me segue também no Instagram e no TikTok para não perder o meu conteúdo. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.